Pastor Juliano, por favor, a sua opinião. Os ímpios serão aniquilados ou estarão em sofrimento eterno quando da segunda vinda de Cristo? Eu tenho uma visão do castigo eterno, acredito eu ser bíblica, até porque eu não tenho uma visão holística e monista que começa com o filósofo Parmênides. A ideia do apodrecimento da alma, ela começa com Tácito. Ele dizia, o Tácito Ciro, ele dizia que a alma, no final de tudo, do ímpio iria apodrecer. Mas ele nunca foi acolhido pelos pais da igreja ou pelos eruditos como um ortodoxo. Depois nós vamos ter mais à frente uma seita gnóstica, até de origem cristã, que é chamada de os valentinianos, que vem com Valentino, ali por volta do ano 137 da era cristã. Ele já defendia a ideia aniquilacionista. Nós temos também nos escritos da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, Questões de Doutrinas, páginas 536, 537, defendendo o aniquilacionismo. Nós temos também Let God Be True, que é um escrito das Testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, na página 37, defendendo o aniquilacionismo. Não só isso, movimentos orientais também, como o próprio budismo, defende, na grande maioria, de forma majoritária, que terá esse aniquilamento no final de tudo, que alcançarão o nirvana. E isso, claro, deixa os ateus muito felizes, né? E a teologia liberal, porque se não tem inferno, não tem o castigo eterno, acaba sendo um prêmio para o ímpio. Mas por que eu creio no castigo eterno? Porque, em termos bíblicos, eu acredito que condiz mais com a ideia do castigo eterno. No período veterotestamentário, nós temos Daniel capítulo 12, versos 2, dizendo que ressuscitarão do pó os justos para a vida eterna, e o termo em hebraico, olam, mas os ímpios para o horror eterno, o termo também é olam. Qual seria o critério nesse paralelismo para você dizer que um é eterno e o outro aniquilação? Não condiz com os termos linguísticos. Já no Novo Testamento, como o último profeta do período veterotestamentário, João Batista, em seu contexto no capítulo 3 de Mateus, no versos 12, ele está com um público que é fariseu, ele está dizendo que o machado está à raiz, que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Caso contrário, se eles não produzissem, vai dizer que aquele que tem a pá na mão, que é o dono da eira, que é Cristo, ele vai limpar a eira, separar o trigo no celeiro, e a palha, que é o ímpio, ele vai dizer que vai ser lançado em um fogo que não se apaga. Nós temos também o próprio Jesus em Mateus 18:8, mas paralelo a Marcos capítulo 9, versos 40 ao 48, que vai dizer o seguinte, que os ímpios serão lançados em um lago de fogo, que é o Guiena, e mais do que isso, o verme ele não morre, e o fogo também não se apaga. Jesus, em Mateus 25, versos 46, vai dizer que os justos, eles herdarão a vida eterna, o termo eterno aionios, vida zoe, ou seja, vida eterna. Mas os ímpios serão castigados em um castigo eterno, colasses aionios. É a mesma conexão e simetria com Daniel capítulo 12. Indo para as epístolas gerais e paulinas... Pastor, eu também vou pedir para o irmão condensar aí o raciocínio, depois a gente vai ter tempo de falar mais. E aí nós temos 2 Tessalonicenses 1:9, nós temos Judas 1:13, Apocalipse 14, versos 10, Apocalipse 19, versos 20 e Apocalipse 20, versículo 10 e 14, e depois nós entraremos em pormenores nos desdobramentos dos versículos.